cara que anda armado, né? E não tem a consciência e a capacidade técnica ali, né? Para ele tomar as decisões e para ele agir com técnica mesmo. Então, o cara que saca uma arma, hoje em dia, pensando em intimidar alguém, ele está extremamente equivocado e fadado a morrer com a própria arma. Porque se ele sacar essa arma numa distância muito próxima, se ele sacar essa arma não tiver a coragem de disparar se preciso for, ele vai perder essa arma, vão tomar essa arma dele e vão matar ele com a própria arma de fogo. E você também, Benção, não sabe quem tá do outro lado. Então você decide sacar uma arma para ameaçar outra pessoa, uma atitude totalmente, vamos dizer assim, idiota. Vou só ameaçar, vou usar minha arma para ameaçar, só que o outro lado tem também alguém com acesso à arma de fogo que vai sacar a arma e vai usar. Fala, minhas bênçãos. Antes de começar esse episódio, mais um episódio incrível, eu quero falar do nosso patrocinador oficial do Papo de Bênção, que é o BençaCell. O espaço técnico, onde lá você vai encontrar peças de qualidade, técnicos capacitados, para que o seu telefone venha a ser recuperado de forma precisa e transparente e, acima de tudo, com qualidade. Então vai estar aí o Instagram do BençaCell para que você conheça essa empresa que faz reparos no seu smartphone. Fala, minhas bênçãos! Mais uma entrevista extraordinária. Estou muito feliz, a cada dia Deus tem trazido pessoas incríveis, com conhecimentos diferentes, áreas diferentes, mas que tem mudado a vida de muitas pessoas. Mas antes da gente começar esse podcast, você já sabe, vamos agradecer a Deus, vamos orar, para que Deus venha nos abençoar nessa conversa. E você que está em casa, seja verdadeiro transformado. Você possa adquirir esse conhecimento e botar em prática e mudar o rumo da vida, mudar a sua história, mudar a história da sua casa e viver o seu propósito de vida que você tem aqui na Terra. Pai, eu quero te agradecer por mais um podcast, por mais esses entrevistados que estão aqui, que deram seu tempo, que vão aqui contribuir com o crescimento, que vai contribuir, meu Pai, na vida das pessoas, que o Senhor venha transbordar na vida deles, abençoar a casa, abençoar os projetos. Visita cada um que está assistindo esse podcast, que eles sejam transformados, porque a tua palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. E no Papo de Bênção, a gente direciona o conhecimento sobre a vida dessas pessoas. Que eles venham prosperar, que eles venham guardar a sua casa e que eles venham impactar pessoas através das suas experiências. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fala, galera. Estamos agora começando mais um podcast. E agora chegou a hora da verdade. Eu estou recebendo aqui dois grandes líderes, referências da segurança pública, que tem mudado a vida de muitas pessoas através dos conhecimentos sobre defesa pessoal, sobre leis que vocês muitas vezes não sabem. E uma pergunta: qual é o seu papel de pai, de líder, de defensor da sua casa? Você está preparado para alguns momentos difíceis? Como detectar um erro que vai chegar para que venha prejudicar a sua família? E tudo isso vai ser respondido por John Lopes e Fabrício Alagoinhas. Varão, é uma honra receber vocês. Então é isso, obrigado aí pelo convite, né? Estamos aqui nesse podcast aí abençoado, né? E vamos tentar hoje aí levar o máximo de conhecimento, né? Para o pessoal que tem acompanhado aí o podcast. É uma satisfação para a gente estar aqui, né? Poder expandir cada dia mais esse projeto aí, que não é um projeto pequeno, né? A gente quer realmente passar adiante aí a informação e a qualificação aí para as pessoas, tanto para o profissional que anda com arma de fogo, quanto para a pessoa que não possui arma de fogo, mas que consegue sim se defender e defender a sua família em vários fatores aí que a gente vai estar conversando hoje aí. Então, vamos iniciar esse podcast e eu queria que você contasse um pouco, né, sobre a trajetória de John Lopes, a trajetória de Fabrício, como tudo começou, porque hoje quem vê John Lopes e Fabrício Alagoinhas é apenas um resultado de todo um processo, de muito estudo,
de mudança de mentalidade, de posicionamento, pagou muito preço para cuidar da saúde mental, física, emocional. Então eu queria que, antes da gente falar sobre o que você se tornou e os benefícios que você passa hoje para a sociedade sergipana, não só na segurança pública, mas também na questão do conhecimento que você quer transformar a vida das famílias através do pai, do líder, daquele que está ali à frente da sua casa. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, como tudo começou. Pode ficar à vontade, meu amigo. Então, Benson, a minha história se confunde como a de muitos brasileiros, né? Eu vim de um bairro simples, de um bairro humilde, e o estudo mudou a minha vida, né? O estudo foi o divisor de água na minha vida. Então, eu saí de uma condição não tão favorável, certo? Como muitos brasileiros, e através do estudo eu consegui entrar no mundo aí do concurso público dentro de uma carreira que foi meu sonho desde criança, que era ser policial. Então, comecei a minha carreira como operador de segurança pública, como policial, depois de muitos anos de estudo, muita dedicação no estado de Alagoas. Passei ali alguns anos como policial militar de Alagoas. Depois eu consegui lograr êxito e voltar aqui para o meu estado também. E aqui eu tive a oportunidade de participar de muitos cursos, né, operacionais dentro da instituição, certo? E é isso. A carreira é pautada dentro do treinamento, né? Mas o que eu sou hoje é fruto, né, de muito estudo, de muita dedicação, de muito treino, né? E de muito busca por conhecimento. Eu sou uma pessoa que, como disse assim, muito sedento por conhecimento. Muito certo? bom. Ô John, e a gente sabe que, como muitos brasileiros, existe uma dificuldade muito grande na questão de você alcançar o seu objetivo, né? E a pessoa precisa batalhar, precisa pagar um preço para chegar. Qual foi sua maior dificuldade nesse processo em que você era mais um brasileiro, mas a sua mentalidade queria ser de referência? Assim, qual foi o seu maior problema e como você venceu ele? Você falou a palavra-chave aí, pagar o preço. Quando eu entendi que eu tinha que sair da situação, né, de vitimista, né, de extremamente dependente de tudo que acontecia ao redor e me tornar protagonista da minha vida, eu disse, pô, só vai acontecer se eu tomar as rédeas e decidir fazer acontecer. E foi isso, né? Eu disse, pô, eu preciso fazer o quê? Eu preciso aqui sentar, estudar, e é isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho outra alternativa. Eu tenho que vencer através do estudo. E aí foi isso que eu fiz. Não fiquei procurando subterfúgios, procurando, né, desculpas, né, procurando culpado por um problema que é só meu. Fui lá, encarei. Eu queria ter a vista daquela montanha, mas eu precisava subir a montanha. Né? E aí, para subir a montanha, eu precisava engrossar a canela. Foi isso que eu fiz, certo? Galguei o caminho que tinha que ser galgado, treinei, estudei, me preparei. E aí, esse é o convite que eu faço para todo mundo que quer mudar de vida, né? Torne-se protagonista da sua vida, certo? Pare de dar desculpas, pare de encontrar meios, né, para justificar a sua procrastinação, né, a sua inércia, e tome as rédeas da sua vida, e aí as coisas acontecem. Parabéns. E você, grande Fabrício, fala aí como foi um pouco da sua trajetória, porque você se tornou, né, esse líder aí também, que está mudando a vida de pessoas através do seu conhecimento, experiência. Como é que nasceu esse Fabrício Alagoinhas? Eu acho que com certeza foi o estudo aí, o pontapé inicial, né? O estudo realmente muda as vidas aí. E eu diria que a minha, na verdade, começou a ser mudada pela minha mãe, porque minha mãe veio de uma família que sempre viveu no meio rural. E aí ela decidiu estudar, ela foi a primeira pessoa da família que fez um curso superior. E aí, a partir dessa mentalidade dela, ela se esforçou muito para colocar a gente numa boa escola, na melhor escola da cidade, lá em Alagoinhas, na Bahia. E aí, a gente, depois disso, né, a gente estudou, porque a gente vê, infelizmente, muitas pessoas com muita qualidade de vida, têm ótimos privilégios aí, mas não aproveitam, né? E tanto eu quanto meus irmãos não, a gente agarrou aquele privilégio ali que a gente teve de estudar numa boa escola e estudamos, né? E aí, a partir daí, eu vim morar aqui em Aracaju após ser aprovado na Universidade Federal. Me formei em Engenharia Química. Após o curso, eu não consegui emprego na área, e aí parti para a área do concurso público. Tive a sorte, né, na minha vida, do primeiro concurso que aparecesse ser o concurso da Polícia Militar, de eu ter passado e ser algo que eu amo fazer aí também, certo? E nisso a minha história se confunde muito com as artes marciais, né? Desde os 15 anos eu treino jiu-jitsu, e é uma outra coisa assim que mudou a minha vida, que me direcionou sempre para os melhores caminhos aí, né? Já temos 15 anos aí na faixa preta, tenho a minha escola de jiu-jitsu,
da parte de jiu-jitsu eu comecei no MMA, são 27 lutas de MMA, incluindo lutas internacionais. Então, a polícia militar, né, através do estudo e a arte marcial sempre me direcionando para um caminho bom é quem fez quem eu sou hoje, com certeza. Parabéns. Então, para você que está em casa, ele deixou de viver o comum. Ele passou no concurso público, tanto o John como o Fabrício, mas eles decidiram que ele não queria ser apenas mais um número. Eles entenderam que queriam viver um nível maior, queriam pagar um preço para ser algo maior, e é isso que eles estão vivendo hoje. É por isso que eles estão hoje aqui como referência no segmento de atuação da segurança. E hoje nós vamos tratar de um assunto que muitas vezes a gente deixa despercebido, e muitos homens, né, são pegos de surpresa, né, por momentos inesperados, porque muitas vezes não tem um conhecimento de como se prevenir. E aí nasce o grande combate velado extreme. 2 homens da segurança pública que não olham somente para eles, decidem olhar para um pai que está em casa e que às vezes passa por algum problema por não ter um certo conhecimento. E aí eu queria entender como é que vocês dois se unem com essa mentalidade de transformar a vida das pessoas através da instrução, né, da segurança. Bom, o combate velado extreme, né, ele surge da necessidade que a gente viu através dos dados de estudos de caso, vídeo todo dia que a gente acompanha aí no Instagram, nas redes sociais, dos policiais morrendo na folga. Então é um dado que pouca gente sabe, mas tem lá num estudo que é público, que é o Anuário de Segurança Pública, onde 70% ou mais dos policiais, ano após ano, eles morrem na folga. E aí o policial, ele se prepara, faz curso, compra equipamento tático, né, tudo ali para o serviço, treina as mais variadas técnicas e táticas ali, todas voltadas para o serviço. E aí quando ele tira a farda e vai para casa, ele está com a sua família, ele muda completamente o cenário, e aí é nesse momento que ele acaba morrendo. E os dados mostram isso. Infelizmente, nenhuma instituição pública, jornais e outros órgãos aí não chamam atenção para isso. O que seria extremamente positivo, né? E chamaria a atenção dos policiais para esse preparo. Mas aí a gente viu essa situação e a gente buscou montar o nosso curso aí voltado inicialmente para isso, para esses policiais, certo? E hoje a gente vem expandindo, né? E trazendo o conhecimento não só para os policiais, não só para as pessoas que andam armadas, mas para o cidadão comum também, que não tem uma arma de fogo. E você, John, questão do homem comum, como trouxe essa união dessa necessidade dentro do contexto militar, dentro do amigo de farda, que muitas vezes não está preparado, né, para ter confrontos inesperados sendo policial militar, e como você vê que isso também fazia uma dor da sociedade, de um pai, de um líder da sua casa, que muitas vezes estava desprevenido em situações que ele poderia prevenir. Como vocês unem essa necessidade tática, operacional, da gestão pública, da gestão militar, para a gestão social? Então, isso surgiu aí, uma outra vertente do nosso curso, né, que surgiu há pouco tempo, da necessidade de que o acesso à arma de fogo não é tão fácil no nosso país, né? Então, às vezes a gente se deparava com a situação onde, tudo bem, vocês estão passando esse curso aí, mas vocês estão armados. E a gente começou a pensar e analisar, não, pô. A defesa da família, você se tornar o primeiro escudo ali na defesa e sobrevivência da sua família, vai muito além do fato de você estar armado. E a gente tem como mostrar esse caminho para o pai de família que está em casa. Começa muito antes, né? Sedentário, sem treinar, sem condições físicas simples nenhuma de fazer uma defesa eficaz da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. E a gente começou a ver, vai muito antes, né? Vai muito além também do simples fato de você possuir ou não uma arma de fogo. E aí a gente começou também a migrar inicialmente agora através de palestras sobre como você se tornar o primeiro escudo na defesa da sua família, certo? Então você vai se colocar em situações de risco, situações a quais você nem pensou se tinha condições mínimas de proporcionar segurança para os seus entes queridos. Então a gente estava conversando aqui anteriormente, né?
Você vai num passeio, né, em passeios aquáticos com sua família, mas pô, você nem sabe nadar. Você não tem o mínimo de aquacidade para, se você precisar, você mesmo sair dali, você não tem condições. E seu filho, se precisar tirar ali 100 metros, 50 metros seus filhos dentro da água, você tem condições? E o que é que isso tem a ver com arma de fogo? Mas tem tudo a ver com sobrevivência. Então o cara nunca, pô, eu não sei nadar, eu tô nessa idade aqui, eu não sei nadar. Procura uma escola de natação ali, porque você não gosta de estar nos passeios aquáticos, de estar no catamarã, de estar nas lanchas. Então se você coloca a sua vida e a vida das pessoas que você ama nessa situação de risco, você tem que procurar um mínimo de condições de proporcionar segurança. Então isso é ser o primeiro escudo. Entendeu? E vai muito além. E aí hoje, ao decorrer do bate-papo aqui, a gente vai explanar outras situações. Pessoal, esse assunto que a gente está abordando é um assunto invisível, mas que tem matado muita gente. É um assunto real, que eu estou muito impactado. Estou me sentindo um pai inútil. A realidade é essa. Muito obrigado por vocês terem vindo, porque... É isso. Não, mas é verdade. O homem ele tem que acordar. Esse podcast é verdade. Eu, nessa área, eu não estou preparado. E através do que vocês estão dizendo, eu vou me posicionar de forma diferente com a minha família. Porque se acontecer isso, eu não estou preparado. Então, é invisível e que poucos têm coragem de mostrar. Então, eu primeiramente quero lhe agradecer a vocês por esse projeto, porque vai mudar a vida de muita gente. Vai mudar a vida de muitos pais de família através desse conhecimento. E vamos falar sobre uma questão que é muito importante. A questão da postura, né? A importância da postura na prevenção de assaltos, na prevenção de alguns problemas, de alguns conflitos no trânsito. Eu acredito que um dos maiores problemas hoje é essa questão de postura do homem. A postura inibe muitas ações criminosas. E é um assunto que parece simples, mas é o primeiro pontapé de você se prevenir. E eu queria que vocês conversassem um pouco sobre isso e o que o homem deve fazer, como ele deve entender o momento certo de entender que a postura pode evitar alguma coisa. Eu queria, Benção, antes de entrar nesse assunto diretamente, fechar a questão do cara que anda armado, né? Boa. Que muita gente que não tem arma de fogo, justamente quando sabe que alguém está armado, no caso da gente aqui que a gente anda armado, não, para você é fácil porque você tem uma arma de fogo. Como se a nossa arma de fogo fosse resolver os problemas. E é o contrário. Nos traz mais responsabilidade, certo? E não muda em nada a nossa postura de antes. A gente tivesse ou não armada, a nossa postura seria a mesma. A gente não vai se colocar em situações de risco porque a gente tem uma arma de fogo, não, senhores. A gente não vai fazer isso, porque isso só vai trazer mais problema pra gente, certo? E aí, complementando, Benção, muito interessante o que ele falando, porque só o fato de você estar com arma de fogo pode piorar a sua situação. Se você é aquele cara que tem acesso à arma de fogo, mas não treina, não está com equipamento adequado, então a arma de fogo só vai servir contra você e não a favor. A gente fala isso no nosso curso, né? Inclusive a gente fala que quem não fala, tem... a gente prova, né? Com prova. os nossos drills, nas nossas passagens lá que a gente faz no curso, a gente prova. Tá vendo que se acontecesse isso aqui, só o fato de você estar com sua arma de fogo, com o equipamento que você tá e você ia morrer com essa arma. Era melhor você estar com ela em casa. Era melhor você estar sem ela. Entendeu? Outra coisa, falando nas armas, né? Eu acredito muito que a técnica ela tem que ser muito bem aplicada, mas existe a questão do temperamento, do eu. Sim. Da emoção, que ela é muito eficaz nas tomadas de decisão. Vocês, como gestores de segurança, que tá ali, que vive, né, a luta, a guerra, as tomadas de decisões de forma rápida e precisa, o cara que tá armado de fogo, quais são os 3 principais comportamentos que ele tem que ter básico para portar uma arma de fogo? Comportamentos. E aí eu vou puxar agora para o lado da arte marcial, né? E o Lopes está aqui, faixa preta de jiu-jitsu também. E a gente treina ali uma luta, a gente treina arte marcial, a gente tá ali o tempo todo com alguém batendo na gente, apertando nosso pescoço, passando aquele sufoco. Aí acaba, a gente toca a mão, se abraça. Então eu não saio dali querendo matar o cara, eu não saio dali querendo agredir, eu não tô ali tomando um aperto do colega e acabo saindo das regras para reverter esse aperto. Então a prática de uma luta, de uma arte marcial, de uma atividade
que simule, chegue perto ali da realidade, né? Vai lhe trazer essa calma, essa paciência aí no momento decisivo, né? No momento dessa tomada de decisão, no momento dessa postura também sua, né? Isso aí é extremamente importante e é isso que eu levo pra minha vida, né? Então, assim, eu acho que o cara, para ter uma boa tomada de decisão numa situação dessa, que é extremamente importante, que vai levar a família dele ali para proteção ou não, o cara tem que ter paciência, ele tem que ter um ar de superioridade, mas não uma superioridade de que você tá... Um tom de menosprezo, isso, né? Não que você esteja menosprezando alguém, mas que você mostra que você tá ali, né? Você é dominante na situação, você entende seu condicionamento técnico e físico, e aquela situação ali, você, né, ele não se torna uma ameaça para você. Pelo contrário, por mais que ele esteja bravejando no trânsito, gritando, apontando o dedo na sua cara, você está no controle porque você sabe até onde você pode ir. E você sabe o mal que você pode fazer com conhecimento técnico. Então você controla toda essa situação. Essa proximidade já não é mais um problema quando você pratica uma arte marcial, entendeu? Você domina essa proximidade. Então o fato de você estar conversando muito próximo, eu sei o limite dessa proximidade para aquilo não se tornar um risco para mim. Então elencar 3 situações e é bem complicado aqui, porque é um nicho aí, sabe, sem... que a gente não consegue, né, quantificar. Mas, assim, como o Fabrício falou ali, você ter conhecimento técnico, certo? Você ter uma postura boa, né? E você entender psicologicamente até onde você pode ir com o conhecimento e com a técnica que você tem, esses 3 fatores aí vai te fazer você ter um controle emocional muito bom em situações adversas aí, como essa aí, briga de trânsito ou qualquer outra situação aí que envolva isso. É verdade, não é brincadeira não, essas questões aí do cara poder... Porque é muito pouco tempo para uma decisão que vai definir o seu futuro e definir o futuro de alguém. A realidade é essa. Imagina a mente do homem, saber que sabe o que está fazendo, sabe que tem a capacidade técnica, mas ele precisa entender também que uma decisão errada pode definir não só o futuro dele, mas como de outra pessoa. E já que a gente está falando de arma de fogo, vamos falar um pouco sobre puxar, não ter coragem para apertar o gatilho e isso acabar tirando a vida dessa pessoa. É um assunto delicado, tá bom? Mas é um assunto que a gente tá falando de arma de fogo. Isso. Né? Então, existe um momento que o cara só pode puxar se for ou não? A pergunta é essa. É o que a gente falou do cara que anda armado, né? E não tem a consciência e a capacidade técnica ali, né? Para ele tomar as decisões e para ele agir com técnica mesmo. Então, o cara que saca uma arma, hoje em dia, pensando em intimidar alguém, ele está extremamente equivocado e fadado a morrer com a própria arma. Porque se ele sacar essa arma numa distância muito próxima, se ele sacar essa arma não tiver a coragem de disparar se preciso for, ele vai perder essa arma, vão tomar essa arma dele e vão matar ele com a própria arma de fogo. E você também, Benção, não sabe quem está do outro lado. Então você decide sacar uma arma para ameaçar outra pessoa, uma atitude totalmente, vamos dizer assim, idiota. Vou só ameaçar, vou usar minha arma para ameaçar, só que o outro lado tem também alguém com acesso à arma de fogo que vai sacar a arma e vai usar. E aí, pronto, você tomou a pior decisão da sua vida aí, certo? Então não existe isso de você que tem acesso e anda armado, tá sacando sua arma para ameaça. A arma é para defesa. Inclusive, o cara vai estar legitimado pela legítima defesa em usar a arma contra você, que sacou a arma só para intimidá-lo. E não vai dar nem problema criminal para ele. Ele vai estar dentro da legalidade. Então, ainda para completar a sua derrota, né? Existe 2 erros, então. O de sacar e não ter coragem e o de sacar ainda perder a vida. Pois é. Então, para vocês entenderem, porque falar de arma de fogo não é apenas tê-la. Existem vários aspectos que estão em torno da posse da arma, da condução dessa arma de fogo. Você tem a defesa de sua família, você tem o seu equilíbrio emocional em jogo, você tem as técnicas que precisam ser colocadas, tem a lei que fala que se você sacar e o cara tiver armado, você vai morrer e o cara ainda vai estar certo diante da lei. Então olhe bem, você que está querendo ter uma arma de fogo, você está preparado, você quer pagar o preço para obter esse conhecimento, para que você esteja, porque em muitas situações é melhor estar sem. As pessoas olham para a arma de fogo e só vê um objeto de poder ali, né? E na verdade, você tem mais responsabilidades, né?
Então, decidir, se você tem a possibilidade legal de ter a sua arma de fogo e você faz essa decisão, saiba que com essa decisão vem uma série de desconfortos, certo? Porque você carregar um equipamento pesado ali no seu corpo não é confortável, e também vem uma série de situações assim que você precisa ter responsabilidade, né? Vem também uma carga de responsabilidade gigantesca. Então não é só poder não, as pessoas olham para a arma de fogo e vê poder. Eu quero, meu irmão, você está disposto a treinar com frequência, a investir, né, verba do seu bolso para esse treino? Você está disposto a buscar equipamentos de qualidade? Porque uma decisão errada pode custar a sua vida, a vida do seu familiar que está ali com você, a vida de um transeunte que não tinha nada a ver na situação. Então, veja a quantidade de coisas que estão... Isso é uma das coisas que estão em torno ao fato de, né, de você possuir uma arma de fogo. Então, as pessoas têm que parar de olhar para a arma de fogo só como um instrumento de poder, né? E olhar como instrumento de responsabilidade. Obviamente, a arma de fogo, ela iguala as situações, né? Ela iguala as situações. A gente sabe que a gente vive num país onde a criminalidade está sem tamanho e estão com acesso também à arma de fogo, certo? E acesso vasto à arma de fogo. Então, obviamente, a arma de fogo vai lhe igualar e lhe dar essa, né, possibilidade de defesa mais eficaz e efetiva. Mas não é só arma de fogo, não. É técnica, controle emocional, que você bem falou aí anteriormente, né? Preparo. Então, a carga de responsabilidade na decisão de se possuir uma arma de fogo é gigantesca. A gente não está aqui, né, fazendo uma propaganda contra possuir uma arma de fogo, de forma alguma. A gente defende que o cidadão que queira ter uma arma de fogo, ele tem esse direito para defender a si, para defender a sua família, para igualar forças ali, né, com a criminalidade, mas a gente não pode deixar de falar que você tem que estar preparado tecnicamente, fisicamente, emocionalmente, e saber aí de todos os riscos. E aí também vai e para você que é operador de segurança pública, que tem acesso e que anda armado, sua arma de fogo não é um utensílio, não é um adorno, não. Tem gente que pega a arma de fogo e parece que tá colocando um brinco, colocando um colar, coloca na cintura, sai e não sabe se a arma está funcionando, porque nem lembra quando deu manutenção no seu equipamento, certo? Não sabe se os equipamentos, se a vestimenta que ele está usando é adequada, se de fato ela está velada ali, ou se todo mundo está vendo que ele está armado porque ele escolheu a vestimenta errada para estar armado. Então tudo isso está em volta. Então não é só pegar esse pedaço de ferro, colocar na cintura e sair achando que vai resolver os problemas do mundo todo, porque não é isso que acontece. Então procure equipamentos de qualidade, procure treino, melhore suas técnicas, né? E melhore também como ser humano, né? Sinta-se na situação de responsável pela sua vida, pela vida das pessoas que estão próximas ali dos seus familiares e por todo mundo que está ao redor. Porque uma decisão errada vai custar caro. John, ele me fez um confronto aqui de forma... Foi um confronto que ele me fez, uma conversa que fez eu pensar muito em questão de alguns minutos que eu estava aqui. Ele disse para mim: a sociedade e as pessoas estão acostumadas a viver de dependência dos órgãos públicos. Se hoje você estiver cortando algo e seu filho corta o dedo numa veia que você falou, como é o nome? Qualquer tipo de veia calibrosa, né? Veia calibrosa, em 3 minutos você perde seu filho. Você vai esperar a SAMU chegar? Você está preparado para socorrer o seu filho? Então, se você tá caminhando por uma rua e aquele poste apaga, você tem aquele nível de consciência de lembrar que ali não seria um lugar adequado para você passar com seu filho? E a única forma de o homem conseguir entender isso é através do conhecimento. Não é porque você que está assistindo aí é um cara desqualificado, é um cara que não tem potencial, não é um cara de virtudes. O problema é que muitas vezes você não teve acesso ao conhecimento. E você está tendo agora a oportunidade de escutar essas duas referências no segmento de atuação na área da segurança, para que o seu nível de mentalidade ele venha a crescer e você pague o preço de estar preparado para os momentos inesperados, porque isso é real, né? Então, eu queria falar, né, da questão do dia a dia, que você relatasse, cada um relatasse um acontecimento que você sabe que pode acontecer e o que esse homem precisa saber para que isso não aconteça. Eu vou falar a gente passaria o dia aqui, né, falando várias situações, e também a gente sabe que é humanamente possível a pessoa estar preparada para todas as situações, mas a gente vai citar aqui algumas situações que com certeza vai estar aí no cotidiano de vocês e que é extremamente importante que a gente tenha um mínimo de preparo para isso, né? Quem aqui não leva o filho
para um parque aquático, para uma piscina do condomínio, seja lá de onde for, né? O filho, o sobrinho ou uma criança qualquer lá que você não quer que aconteça o mal para ela. E aí ela tem um afogamento. Quem vai saber identificar o nível de afogamento e o que fazer para cada nível ali, né? Tem gente que não vai saber e a criança vai morrer ali. A gente tá vendo situações, notícias de pessoas morrendo por engasgo, né? Então é algo que a gente cansa de ver aí as formas das manobras, né, para desengasgar a vítima ali, mas é só dar uma pesquisada rápida aí que a gente vai ter notícia de pessoas que morreram por engasgo, certo? Então, desde a escolha, eu vou com minha família num restaurante, desde a escolha da mesa que você vai se sentar, ali você já está já está agindo como o primeiro escudo na defesa e sobrevivência da sua família no meio urbano. Então, eu vou para um estabelecimento, para um restaurante, eu vou sentar muito próximo ao caixa. A gente sabe que o caixa é o local de atrativo para um possível assalto ali, porque é um local onde está a movimentação de dinheiro, onde é que tem. Então, não é talvez o melhor local para você estar muito próximo. Eu vou sentar do lado de fora, de costa para a rua, sem saber o que é que está acontecendo. Então, perceba, desde a escolha de um assento no estabelecimento, em um restaurante, né? Essa simples ação, você já está se colocando na situação de defesa e de escudo e proteção da sua família. Isso aí vai muito além do fato de você possuir uma arma de fogo. Então, você pai, né? Você mãe, vai começar a tomar algumas ações, algumas atitudes, como essa simples, de não se colocar em situações de risco, que vai garantir a sobrevivência da sua família. Você falou muito bem aí, você às vezes está no sítio aí com a família e você pai aí tá, como eu gosto muito de fazer serviços, cortar uma coisa ali, ajeitar, então você ali sem querer no equipamento que você está usando, você tem um corte, tem um sangramento massivo, e aí será que vai dar tempo de você se deslocar aí do seu sítio até a unidade de saúde mais próxima? Não vai dar tempo. Será que vai dar tempo de esperar? Não vai dar tempo, a depender de onde foi o corte e do tipo de sangramento, é algo em torno de 3 a 5 minutos. Não dá tempo. Então, se você tem aqui um torniquete desse aqui, um equipamentozinho desse aqui para controle de sangramento, por conta de 200, 300 reais, você salvou a vida da sua família, salvou a vida de um filho, de uma esposa, salvou a sua vida, certo? E, obviamente, não é só ter o equipamento, é ter o equipamento e o conhecimento de utilização. Então, isso é sobrevivência urbana. Isso é combate velado ao crime também, que a gente começou a entender. A gente precisa levar o projeto para o pai de família que não tem acesso à arma de fogo, mas precisa sobreviver nesse meio urbano tão complicado que a gente vive hoje em dia. Eu estava conversando aqui com o John, né, sobre uma situação que eu passei. E eu estava caminhando, né? E aí eu percebi que 2 caras iam me assaltar. Eu percebi. O comportamento dele. Ele já vinha devagarzinho com a moto e tal. E aí eu vi. E eu disse, Senhor, o Senhor me guarda. Mas eu preciso me posicionar como homem para que ele olhe e não veja eu como menino. E aí eu continuei na minha postura. E do jeito que ele olhou para mim, eu olhei com ele encarando até ele desistir. Então assim, eu não estava armado. Tava ali as carnes por dentro tremendo. Senhor, não deixa eu levar nada não, porque é uma guerra para ter minhas coisas aqui. Mas eu precisei botar uma aparência de autoridade para que ele não me assaltasse. É a postura, né? Então, eu queria que você entrasse um pouquinho nesse assunto aí de postura. A nossa consciência situacional, né? A nossa antecipação, que foi o que aconteceu com você, vai nos livrar aí 90% das vezes de uma situação ruim, com certeza. Então, se o marginal, né? Ele quer a pessoa despreparada. Ele quer a pessoa que está sem prestar atenção, que não tá vendo ele chegar, que tá acuada, que tá com aquela cara de medo. Ele quer a facilidade, né? Ele não vai querer quem tá ali olhando para ele, percebendo o que ele vai fazer. Ele não quer bater de frente com essa pessoa. Ele vai procurar uma vítima, uma presa muito melhor para ele ali, né? Se tem um predador na selva, ele vai em cima de quem? Da presa mais fácil para ele. Ele não quer complicação na vida dele, certo? E aí, bem, eu vou aproveitar, vou dar uma dica prática aqui pro pessoal aí, ó. Você falou que você estava sozinho e percebeu que ia ser assaltado. O John falou da situação de você estar num restaurante. E aí uma dica prática aí para o pessoal, ó, com a família. Você tá lá com sua mulher, seus filhos, tia, avó, o que seja. E você percebeu alguma situação ruim.
como é que você faz para tirar todo mundo ali rápido e de forma dissimulada? Porque se chamar muita atenção também não é bom, né? Aí você vai começar a falar com sua mulher, com seu filho, aí seu filho, não, eu quero ficar, começa a gritar, aí sua mulher começa a lhe agarrar, não, gente, vai porque já começa uma briga. E aí já foi por água abaixo a sua percepção, né? Parabéns. Então se você, exato, então se você cria uma palavra-chave para sua família, uma palavra diferente de tudo. Você cria essa palavra e aí sua família sabe que quando você falar essa palavra é porque eles estão em perigo e tem que sair dali. Você resolve a situação em 5 segundos, todo mundo já entendeu, tá saindo. Depois você vai explicar o que foi que você percebeu, o que foi que você viu. Mas se não tiver isso aí, vai ser uma briga, você não vai conseguir tirar sua família e pouco vai importar você ter se antecipado. Vai ser uma confusão. Isso que o Fabrício falou é interessante e vai servir para outras situações em casa também. Eu tô em casa e aí percebi que minha casa tá sendo invadida. Não tenho arma, não tenho nada, preciso ganhar tempo até que os órgãos de segurança pública cheguem, né? Porque você vai ligar para a polícia, você deve ligar para a polícia, certo? Mas e aí, você já pensou em ter um quarto do pânico em casa? Um local mais difícil, acesso ali, e quando você falar essa palavra, todo mundo já sabe que tem que correr para esse local? Certo? E será que todas as portas do cômodo de sua casa interna fechada favorece ou dificulta a ação de quem está entrando? Então você imagina aqui uma situação, você quando apaga as luzes da sua casa, você sabe se movimentar à noite com tudo apagado na sua casa, na sua própria casa? Você sabe. Sei, você sabe, você conhece, mas é alguém que não conhece, consegue se movimentar com tudo apagado e as portas fechadas, isso tudo vai ganhar tempo. Porque ele também está com medo. Entendeu? Como detalhe, situações simples, né? Vai lhe dar chances maiores de sobrevivência nesse mundo. Então é isso que a gente leva também nas nossas palestras, no nosso curso, situações, técnicas, oportunidade de sobreviver nesse mundo caótico que a gente vive hoje em dia, certo? Eu costumo dizer, você não pode, de forma alguma, ser uma vítima convidativa. A gente passando e cruzando com o Fabrício Alagoinha. É um cara que a gente vai querer pagar pra ver, pra tentar uma luta corpo a corpo. Nada, para não é guerra. Não. É guerra. Se for pra escolher assim, é isso que eu varão, se for pra olhar, sabe que vai vender se caro. Morder, as unhas, a mãozada, O cara tem que olhar pra você, Benção. Olhar pra você, pai de família, e dizer, meu irmão, não vale a pena não a guerra contra esse cara aí, porque esse cara tá preparado. Pelo menos o olhar dele é de preparado. Exato. É um olhar de caça, não um olhar de vítima, um olhar de ovelha. É isso que a gente leva pras pessoas. Vocês não devem ser ovelha. As pessoas têm que olhar pra você e dizer, pô, não vale a pena não ir contra esse cara aí. Eu vou perder. Ou, se eu não perder, vai ser ruim. Vai ser ruim. Pra outro, e a gente sabe que a criminalidade, os bandidos, eles querem facilidade. Eles querem chegar lá, pegar o que eles querem, ir embora e tchau. Na mínima possibilidade, e foi o que aconteceu com você, na mínima possibilidade de resistência, eles, opa, vamos escolher outra vítima fácil. Não seja uma vítima fácil, certo? E isso já começa desde a postura, desde a forma como você anda, desde o seu corpo, do seu condicionamento físico. Isso a pessoa olha pra você e diz, meu irmão, aquele cara ali não tem condições nem de defender ele, quanto mais a família dele. Vamos logo dar uns tapas naquele cara e tomar o que ele tem. E aí a gente fala... Ah, possa ser, isso é uma via de regra? Às vezes não. Às vezes o cara se engana, né, bastante, né? Mas você já tem que entender isso aí, que você precisa ter um condicionamento físico bom pra proteger. Isso vai além da estética, viu? Não tô falando aqui da estética, não. Tô falando de você conhecer seu condicionamento. Pô, preciso correr. Preciso correr 5, 3, 10 quilômetros, eu vou conseguir correr para defender minha família. Eu preciso carregar minha esposa, preciso carregar meu filho, porque eles quebraram alguma coisa, eu tenho condicionamento físico para levar. Isso vai além da estética, pelo amor de Deus, muito além. Esqueça a estética, entendeu? Mas você, de forma alguma, deve ser uma vítima convidativa. Pessoal, eles estão dando uma aula, né, de como você, de forma simples, guardar a sua casa. Vai para um restaurante, tá dentro de casa, tem alguma senha ali de segurança com a sua família. Tudo isso pode mudar, porque o mal, ele acontece em fases de segundos. Então, para quebrar o mal, é só se você estiver preparado para enfrentar ele. E isso parece simples, mas não é. Muita gente nem imagina que uma pequena palavra mencionada entre os filhos e a esposa pode mudar o rumo de todo mundo. Com certeza. E aí, pegando o gancho da família que a gente tá falando aqui, né? E o Lopes falou sobre condicionamento físico, técnico. Se você não quer fazer por você, tá nem aí pra você, faça pela sua família. Então, faça pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua mãe, pelas suas irmãs, pelas pessoas que andam ali com você, para que você
não seja uma vítima e acabe tornando eles vítima também. E aí a conversa com a família, com as pessoas que andam ali com você cotidianamente, é extremamente importante, porque como a gente fala lá para os nossos policiais, quando a gente tá dando instrução, né? Na folga, e aí para o cidadão comum, civil, no seu dia a dia, a sua equipe tática é a sua família. É a pessoa que tá ali com você. Se você não tiver entrosado com a sua equipe tática numa ocorrência, num patrulhamento, numa entrada tática, né? Falando aí para os policiais, a gente sabe que vai dar ruim. Então todo mundo busca esse entrosamento. No dia a dia é a sua família que é a sua equipe tática. Então seu filho tem que saber para onde ir, sua mulher tem que saber para onde ir. Quantas e quantas vezes a gente não já viu vídeo de brigas, de festa, aonde a mulher agarra o cara tá brigando, a mulher agarra o cara. Aí o cara apanha. A mulher agarra, não amor, não faça isso, não brigue. Aí o cara vem e apanha. Aí imagine você tá buscando ali uma solução para proteger sua família e sua mulher tá ali puxando pela camisa, tá ali agarrando. Seu filho vai para onde? Vai para perto de você. É perto de você que ele se sente seguro. Então o instinto dele vai ser esse. Se não tiver uma conversa prévia, se não tiver um treinamentozinho básico prévio ali, vai ser um caos na hora e você não vai conseguir defender sua família, certo? Sua equipe tática na folga é a sua família. É instintivo, Benson. Porque o que acontece, como o Fabrício falou aí, você é o escudo e a proteção para os seus filhos. Então, se acontece, e aí a gente vai voltar agora, migrar para quem tá armado. Então, você que tá armado, né, que sabe que vai intervir usando a sua arma de fogo, você é o alvo também. Então, tá próximo de você é o lugar mais inseguro que existe. Por isso que tem que ter essa conversa, para que se você precisar agir, a sua família saia de perto de você e você leve o perigo para onde tem que ser levado, para longe deles, e aí consiga combater com mais tranquilidade, sem ter o foco da sua vida e ali da sua família. Mas isso é conversa. E aí vai ser a mesma coisa para o cara que não tá armado, mas que tem que ter uma briga, uma luta corporal ali, né, com o cidadão. Vai ser a mesma coisa. Imagina você tendo que se defender, ainda se preocupar se sua esposa, se seu filho, você não tem como focar nessa defesa eficaz. Não vai dar certo. E outro detalhe também, a gente nos nossos cursos, a gente estuda casos práticos e reais que os nossos alunos lá, né, passaram. E aí vira e mexe tem uma situação dessa que o Fabrício falou. Poxa, Lopes, fui precisar usar minha arma e minha mulher, não, pelo amor de Deus, segurou na arma. E aí foi o segundo que teve pro bandido fugir. Esse é um caso real que eu tô contando aqui. E aí mais à frente ele foi preso e o cara tava armado. Se ele, em vez de fugir, decidisse sacar e atirar, tinha matado ele. Por conta de ele, olha que ele já tava com a arma na mão. A decisão da mulher de ir. Mas é instintivo. Se isso não for conversado, não for treinado entre a família, né? Parabéns. Não vai dar certo. Parabéns. Pessoal, eu mesmo tô assim, em choque. Porque se for... Por isso que eu sou muito verdadeiro, eu falo, cara, então eu tava abertamente incapaz de guardar a minha casa. A realidade é essa. Porque o homem, ele não deve apenas achar que a liderança de uma casa é mantida pela palavra. Ela é mantida pelo aquilo que você é capaz na ação. Então eu tô assim porque, enquanto vocês falam, eu fico meditando aqui sobre que se viesse algumas dessas situações, eu tenho uma plena certeza que talvez a minha família poderia pagar um preço muito alto. Então, vocês que estão vendo esse vídeo, vou deixar o Instagram deles aí, tá bom? Isso não é um assunto de observação. Isso é um assunto de necessidade social e familiar. Então, vou deixar o Instagram deles aí. Eu acredito que ele vai estar abrindo aí uma turma para vocês que não têm arma, que não possuem arma, para que eles venham implantar, para que eles venham ensinar, direcionar vocês, para que a partir desse curso você seja um homem não só de falar e a sua família ter você como líder, mas também dela confiar que se tiver alguma situação de perigo, você é um pai capaz de defender a sua casa. Então, aproveitar que a gente já está aqui falando do pai de família, vou deixar o Instagram deles aí e podem cobrar para que ele venha abrir essa turma, para que o pai de família, você um homem comum, que está trabalhando, que sai com seu filho para nadar, que sai com seu filho para passear, que não sabe se comunicar com sua esposa em nenhum momento crítico, o que fazer, fale com eles, pois eu tenho certeza que eles vão ser um direcionador para que o caos pode até chegar, mas ele não vai abater nem você nem a sua família. Isso mesmo. Então, eu queria entrar em outro assunto bastante importante, que é sobre a questão da lei, né? Porque as pessoas acham que é só ter uma arma, né? Eu queria que vocês falassem um pouco
né, do que a lei pede, o que eles têm que fazer, onde pode, onde não pode. Porque a lei, ela paralisa muita gente, né? E às vezes a pessoa vai muito no que eu quero ter, mas não sabe o que a lei pede. E eu acho que isso aí seria muito fundamental no quesito, para que as pessoas entendam a lei de forma básica, queria que vocês falassem. Então, Não, eu vou deixar o nosso professor de direito penal Amém, jogar varão, duro amém. aqui, né? Então, o acesso à arma de fogo no Brasil precisa seguir o que manda a legislação, né? Então, se você tiver enquadrado, né, dentre os requisitos para que você consiga ter o acesso, você vai ter o acesso. Então, você é um agente de segurança pública. Pô, tem um acesso inerente por conta da Funcional, função, né? certo? Que a gente fala lá que é o porte funcional. Mas não, você não é agente de segurança pública, tal, mas você pode se tornar um atirador, um caçador, um colecionador. As pessoas popularmente chamam de CAC, mas as pessoas que têm acesso ao CR, que é para essa prática esportiva, né, ou essa prática assumida de colecionar, você consegue ter o acesso à arma de fogo para esse fim. Ah, não, mas eu quero para posse, porque eu quero defender só para minha residência ou para o meu trabalho e suas dependências. Então, hoje a gente tem basicamente essas 3 formas aí de você conseguir chegar ao acesso à arma de fogo de forma legal. E dentre cada uma dessas situações tem requisitos específicos. Aí você vai procurar um despachante, um profissional focado nisso aí para ver a sua necessidade, certo? Para ver a sua necessidade e em qual situação você vai se enquadrar ali para conseguir ter acesso à sua arma de fogo de forma legal. E teve um caso, né? Você falou um assunto bastante interessante sobre puxar uma arma e o outro também tá armado. Houve um caso lá no centro da cidade, onde um policial militar atirou no policial civil. Eu não sei se foi esse caso. Tem vários casos. Ah, isso aí. Eu não lembro desse específico, mas isso aí Não, tem vários. Na hora, por exemplo, se você é um gestor público, se você faz parte da segurança, quando você faz a menção da arma, é necessário comunicar ou não? Porque, tipo, esse debate, se um comunica que era a polícia, tinha acontecido essa troca de tiro? Podia não ter acontecido, realmente, né? Eu acho que é importante, né? Mas eu acho que essa fatalidade aí, esse tipo de situação vem de antes, né? Já podia ser prevenido de antes, né? Provavelmente ali houve um excesso de alguém ali, um excesso emocional do cara querer puxar a arma, né? Por que eu vou puxar a arma para o cara se o cara tá longe de mim? Em uma discussão. Não tá contra a minha vida diretamente, e aí eu vou lá e puxo a arma. Então, eu acredito que provavelmente aconteceu isso, né? Ele não atirou porque o cara, uma legítima defesa é terceiro, por exemplo. Ele não puxou porque o cara tava querendo matar o outro ali do lado, né? Pelo que você falou, um contra o outro. Então, mas por quê? Perceba que o problema vem bem antes ali do fato ou não, né? De você já estar ali com a arma na mão, mas da decisão, né? No momento do estresse, a gente vai perder coordenação motora fina, a gente perde visão periférica, a gente fisiologicamente, fisicamente, acontece uma série de coisas no corpo humano. E uma das coisas a gente para de raciocinar direito. E olha, se você não é uma pessoa que se coloca em situação de estresse com frequência, como a gente falou aqui, a luta nos faz estar em situação de estresse com frequência, e aí a gente consegue até tomar decisões melhores por aquela situação não ser tão nova. Mas se uma pessoa se coloca numa situação de estresse dessa, as possibilidades são as mais variadas possíveis. E na maioria das vezes são decisões ruins. Entendeu? Quando você toma só por impulso e movido à raiva, certo? E não por um pensamento lógico e técnico. Tem um jargão interessante, né? Que para quem só tem um martelo, todo problema é um prego, né? Então, se a mentalidade do cara é que a arma dele resolve tudo, ele vai só puxar a arma. Começou a discussão, alguma coisa, ele vai puxar a arma. E aí, numa dessa, o cara tá armado, ou numa dessa, o cara vai pra cima dele e agarra a arma dele. E essa mesma situação a gente faz um paralelo para o cara que não tá armado, mas que qualquer coisa o cara quer brigar. Uma fechada no trânsito, alguma coisa, o cara desce do carro, vai para cima do outro. E aí? Aí o outro às vezes tá armado, ou às vezes tem mais atitude, bate nele primeiro, ele toma um soco, apaga, e o cara pode chutar a cabeça dele, fazer o que quiser, ou o cara tá com a faca, ou o cara tá com um bastão, um porrete ali. E aí a gente vê as tragédias acontecerem. Quem olha pra mim, pro Fabrício assim, olha, pô, esses caras saem de casa todo dia procurando algum problema aí, né? Porque eles vão ter como resolver. Rapaz, eu saio de casa e trago um jargão comigo. O melhor combate é aquele que eu não participo. Porque meu foco é sair de casa em paz e voltar para minha residência em paz. Agora, o que acontecer nesse intervalo, pode ter certeza, a gente vai estar preparado.
Mas o melhor combate é aquele que eu não participo. Amém. Forte essa palavra. Com certeza. O melhor combate é aquele que eu não participo. Então, pare bem o que eles estão falando. Experientes, táticos, professores, conhecedores da lei. Tá dizendo para mim e para você, se você aprender, você tem que ter o espírito de paz dentro de você. Mas é como eu acabei de voltar. Se o caos chegar sobre você, ele não vai te paralisar, porque você está preparado. Então, essa conversa hoje foi uma conversa transformadora. Eu acredito que o primeiro a ser impactado sou eu. Eu vou ser um dos seus primeiros alunos de extrema agilidade, porque o varão aqui tá só pela fé. Tá ligado, varão? É só pela fé. Essa é uma realidade, infelizmente, essa é uma realidade. É uma realidade, varão. E o bom do homem é reconhecer, sabe? Que eu acredito que quando eu reconheço que eu tô falho nessa área, Deus quer me levar para um novo nível, né? Então eu agradeço de verdade, porque vocês abriu a minha mente e eu acredito que está abrindo a mente de muitos pais de família, pessoas que imaginam que estão defendendo a sua casa, mas na verdade estão abertamente expostos. A mercê do que pode acontecer. Chorar, sentar e chorar. O que eu podia fazer? Seu filho já está ali. Sua esposa está ali. O caos já aconteceu. Quando vocês chegarem... Tem uma frase de um grande instrutor aqui do país, né? O Marcelo Esperandil, que ele fala que se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém, né? Então, se você não planejou nada mentalmente, pelo menos, para aquela situação, você simplesmente vai ser um passageiro ali do plano do meliante ali na situação. E eu queria fechar esse podcast com chave de ouro. Eu queria que vocês falassem 3 chaves para que em 2026 esse pai de família ele venha mudar o rumo da casa dele. Não só na questão da segurança também, mas sobre como líder da sua casa. Para 2026 ele não ser o pai perfeito, o líder perfeito, mas que ele consiga entregar o melhor para sua família. Quais seriam esses três conselhos de Fabrício Alagoinhas e John Lopes? Eu vou falar o primeiro aqui, novamente eu vou puxar para o lado da arte marcial. Treine uma arte marcial. Você vai estar ali todo dia se desafiando, todo dia passando dificuldade, todo dia aprendendo a resistir e a ser resiliente, né? Além de estar praticando uma atividade física, conhecendo boas pessoas. Então, eu tenho certeza, se você treinar uma arte marcial que você goste, que lhe faça bem ali, né? Eu vim do jiu-jitsu, MMA, Muay Thai, mas aqui você achar que faça você se sentir bem, que você vá com frequência, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, porque ali vai ser onde você vai chegar mais próximo de uma situação real, porque todo dia você vai estar fazendo combate, todo dia vai estar tentando alguém vai estar tentando lhe estrangular, lhe dar um soco, lhe amassar, chutar você, e aí como é que você chega mais próximo do que isso a uma situação real? É difícil. Então, se você treinar uma arte marcial aí, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Então vamos partir do princípio que se você decidiu procurar uma arte marcial, você saiu do sedentarismo e começou uma atividade física, porque eu ia indicar que você, a partir de hoje, que tem uma vida sedentária, procurasse praticar uma atividade física com frequência, né, e assídua. Mas a partir do pressuposto que ele já decidiu procurar uma arte marcial, ele, além de estar fazendo arte marcial, ele também está treinando e melhorando seu condicionamento físico. Pronto. Primeiro. O segundo que eu indicaria tão importante quanto é busque aprender uma valência que vá favorecer, que vá possibilitar que você salve a vida de sua família. Então, eu preciso ter conhecimento de primeiros socorros. Parabéns. Eu preciso ter ter conhecimento de controle de sangramento. Conhecimentos simples, básicos. Conhecimento de desengasgo. Desengasgo, afogamento. Certo? Eu não sei nadar. E eu frequentemente vou para ambientes aquáticos, vou para passeios assim, vou me matricular numa escola de natação aqui, porque eu preciso aprender essa valência, porque eu me coloco e coloco a minha família nessa situação de perigo. Então veja, procure aprender valências e conhecimentos que vão favorecer você salvar a sua vida e a vida da sua família nas mais variadas possibilidades do dia a dia. Então, meu segundo conselho seria esse aí. Aumente seu leque técnico, né? Boa.
Eu diria que você tem que cuidar da sua saúde mental. E aí não tem como a gente falar uma coisa específica, né? Vai ter gente que vai ser fazendo uma certa atividade, vai ter gente que vai ser fazendo outra. Então, assim, busque cuidar da sua saúde mental, procurar profissionais também, terapia, psicólogo, o que seja, porque você estando com a sua saúde mental em dia, pô, o quanto de casos de violência doméstica que a gente sempre viu, né? E agora é porque agora tá aparecendo mais, mas sempre teve. E feminicídio e tudo mais. Isso aí vem com certeza de um fator emocional ali da pessoa, né? Além do caráter e tudo mais, né? Mas naquele momento ali de estresse que a pessoa não consegue, o cara não consegue se controlar e parte pra cima da mulher e mata a mulher. Isso aí é coisa que se a sua saúde mental se a saúde mental daquela pessoa tivesse bem cuidada, podia até ter o mau caráter, o instinto ali, mas poderia se controlar, né? E isso em diversas outras situações aí que a gente pode citar. Então, você buscar fazer uma atividade, pode até ser que seja a própria arte marcial, já cuide da sua saúde mental, mas pode ser que seja uma outra atividade física, pode ser que seja viajar a cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, e aí você consegue ficar tranquilo, pode ser que seja passar um final de semana no sítio, né? Na praia, o que seja, mas cuide da sua saúde mental. Percebeu que não está 100%, não espere acontecer algo pior para isso, né? Não espere você ter um acesso de raiva, você ter um infarto, né? Coisas aí que o estresse causa, para depois você buscar esse cuidado, né? Se tiver tempo. Eu acredito que com esses 3 pilares aqui que você bem aí fechou essa nossa entrevista, você vai se tornar, cara, porque ó, você tá com seu físico em dia, você tá com seu condicionamento técnico em dia, que ele foi o segundo ponto que eu falei, e você fechou com um psicológico e um mental forte. E eu ainda uniria o mental ao espiritual também. Amém. Muito importante aqui, o papo de bênção é isso, né? Amém. Você procurar também estar espiritualmente bem, Amém. né? Então você que acredita, Amém. né? Você Eu tem creio. que estar espiritualmente bem também. Então é isso. Se você tiver com esses pilares aí em dia, uma máquina de guerra, Benção. E agora, eu quero que ele fale uma coisa dura agora. O que é que o pai de família, você vê nele que não aceita? Pode falar, rasga o verbo. É a falta de condicionamento físico. Isso aí pra mim eu vim do esporte, eu treino desde os 15 anos e digo mais, complemento. Ele não tem um bom condicionamento físico e o filho dele também não tem. Vai e ser aí espelho. ele chega pra mim e me diz: "Não, meu filho não quer treinar". Você que sabe o que é melhor para o seu filho. Você que sabe o que vai fazer ele bem. Então não é seu filho de 4, 5 anos que manda em você e que diz o que ele quer. Aí o cara não tá nem aí pro condicionamento físico dele, não tá nem aí para aprender uma luta, uma arte marcial para se defender. E ele deixa o filho dele escolher o que quer. Não, meu filho só quer jogar bola. Nada contra aqui as escolinhas de futebol. Meu filho só quer jogar bola. Meu filho só quer celular. Que é mais a gente vê hoje em dia, celular, computador, jogar o dia todo. E você não toma atitude em relação a isso. Isso aí, pra mim, é inadmissível. A gente costuma brincar aqui que quando a situação de combate e o caos se instalar, se você só sabe jogar bola, só sabe jogar vôlei, só sabe nadar, talvez não seja o suficiente, entendeu? Por isso que buscar novas valências foi o que eu falei. E você ser um cara polivalente é o mais ideal ali para um pai de família. Para mim é inaceitável o pai de família que não é um espelho ideal para a família. Eu acho que seria isso. E aí já a gente consegue englobar em várias situações. Você tem que ser espelho. O que o John tá falando, esses dois, que hoje eu vejo como espelho, é o seguinte: o mundo, hoje a propagação hoje é de prosperidade, dinheiro, empreendedorismo. Só que esquece que é da base. E essa base, ela tem pilares. E um desses pilares é você guardar a sua casa. Então, eu tô falando isso porque é isso que o vento tá soprando. Tem que ser empreendedor, tem que ganhar dinheiro. Sabe? Sabe onde você senta à mesa? Mas você, e aí, meu filho, você sabe nadar se seu filho se afogar? Se tiver um problema, Bença, você tá preparado? Mas não, Bença, e aí, como é que tá a empresa? Ô, Bença, e aí, como é que tá ganhando? Sabe? Então, a cultura tá conduzindo, sendo levado a uma onda que muitas vezes um dos principais pilares que pode chegar inesperadamente, você é abatido e desmorona tudo.
desmorona. Porque se acontecer isso com meu filho, desmorona a minha empresa, desmorona o Benção. Cai tudo. Acaba tudo por um simples fato de a gente não estar preparado. Então, esses caras tá quebrando a onda. E tá mostrando pra mim e pra você que tá assistindo que a gente tem que posicionar em relação a isso. Porque o que eu tô vendo aqui é o quebrar o que a onda tá dizendo, assim. Vai por aqui, sabe? E acaba, que eu digo que acaba sendo invisível, mas no momento que você mais precisa, você não sabe de nada. E quem vai pagar o preço é a nossa família. Então, cara, muito obrigado por confiar no Papo de Benção, no projeto, de vir aqui, sabe? Bater um papo real, conversar, jogar duro, falar a verdade, porque eu tô sendo o primeiro a ser impactado. Então, John, que Deus te abençoe grandemente, você e a sua casa, esse projeto eu que agradeço. Parabéns. Varão, tamo junto. Aqui, ó, a gente trouxe uma lembrancinha aqui, ó. Ô, meu irmão, Boné amém. do Combate Velado Extreme. Glória a Deus, tá aqui, pessoal. Olha. E outra, vou fazer o treinamento. Quando eu fizer o treinamento, vou fazer os vídeos lá pra mostrar pra vocês. E eu vou deixar o Instagram dos homens aí. Vocês vão seguir, acompanhar eles, porque eu tenho certeza que logo em breve ele vai estar fazendo uma turma aí pra quem não tem arma de fogo, com técnicas de posicionamento, postura, visão ampliada em meio aos riscos. Então fique ligado, porque esse papo não acaba aqui. Ele ainda está começando, porque você vai ser treinado para guardar a sua casa. Que Deus abençoe a vida de vocês e fique aguardando por mais entrevista extraordinária aqui no Papo de Benção. Tamo junto. Valeu. Varão, Valeu. Deus te abençoe. Valeu. Varão. Show.